Olá, boa noite. Vou esperar a doutora Samisa chegar. Boa noite, gente. Estão me vendo e ouvindo bem aí só para testar o áudio e o vídeo? Comenta aí se estão me vendo e me ouvindo bem enquanto a gente aguarda a doutora Samisa. Valeu, JP. Oi, vida. Obrigado, Beatriz. Valeu, Matheus. A doutora Samisa deve estar conectando. Fernanda Cunha, quanto tempo? Bom ver você aqui. Senhora Guga, boa noite, bem-vinda. Dona Olga Nunes, que saudade da senhora, há quanto tempo. Doutora Samisa, vamos ver onde é que ela está. É o tempo que o pessoal vai ficando online com a gente. Quem for chegando, sejam bem-vindos. 8h01. Aguardando a doutora Samisa. Luiz Altix, bem-vindo, meu brother. Feliz com sua presença. Cadê a doutora Samisa? Amigo Ed, amigo de infância e adolescência, bem-vindo. Cadê a doutora Samisa? Aguardando a doutora Samisa. Fala, Johnny, bem-vindo, meu amigo. Oi. Doutora Deixa eu Samisa. colocar meu fone só um pouquinho. Já estamos conectados, né? Estamos há uns 2 minutos aqui, estava aguardando. Nós já temos umas 17 pessoas aí assistindo a gente, né? Pro Agradecer as pessoas. pessoal, pro pessoal que está entrando, vocês estão nos vendo bem com o celular assim ou a gente vira o celular na horizontal? Manda aí um comentário se a imagem e o áudio estão bem. Eu não tô conseguindo ler. Tá aparecendo alguma coisa para te ler aí? Para mim aparece os comentários, sim. Para mim não aparece comentário. Vou até mandar um aqui para ver se dá um desbloqueado. Eu não vejo nenhum Então talvez comentário. apareça. Então deixa eu ver se tem alguma função para liberar os comentários. Não tem. Eu acho que como eu que abriu ao vivo, eu acho que aparece só para mim. Eu faço às vezes aqui de ler
e reportar para você, doutora. Então, pronto. Você me vê, me E ouve aí? bem, doutora Samisa? Sim, eu estou ouvindo bem. E aí, estão me ouvindo bem aí também? Pelo comentário do pessoal, sim. Já estamos com 26 pessoas online. É, o meu não atualizou, continua 17. Então, a gente segue aí pelas todas as informações. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Enquanto o pessoal chega aí, Vamos. enquanto o pessoal entra. E agradecer quem já está aí. Infelizmente, eu não posso ver quem está. Não estou conseguindo ver ninguém. Mas, com certeza, já deve ter pessoas aí que já me seguem. Que seguem o doutor Sérgio também, né? Que hoje eu coloquei até um history falando um pouquinho sobre o que ia ser a nossa live, como que a gente ia conversar. E deixar aberto aí também para quem está aí, que quiser participar, colocar perguntas. A gente vai deixar essa missão aí com o doutor Sérgio para estar lendo para a gente, porque eu não estou lendo nada, só dá o meu olá aqui parado. Mas aí vocês se sintam à vontade para interagir, para fazer alguma pergunta, né? Tirar alguma dúvida, ou mesmo quem tem alguma curiosidade, a gente está aqui justamente para isso, para falar um pouquinho do nosso trabalho, para o doutor Sérgio contar para a gente um pouquinho da trajetória dele. É uma pessoa, como eu falei lá na minha live, super competente, que tem se destacado bastante aí na área dele. Então, eu agradeço a oportunidade também de estar aqui junto com você. A gente deu até entrevista, né, para um programa juntos, né? A gente falou Você sobre viu? o abuso sexual, né? E aí o doutor Sérgio falou um pouco da área jurídica, explanou bem o que a vítima poderia fazer, qual era a primeira atitude, né? E aí eu também falei um pouco do lado terapêutico, psicológico, dos traumas que ficam numa vítima dessa. E hoje a gente está aqui com vocês. Tem algum comentário, alguma coisa aí escrita para a gente responder já ou não? Um amigo mandou aqui, doutor Sérgio tem mais história que duas manicures juntas. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Eu não sou eu não uso com frequência aqui as ferramentas, então qualquer erro aí me ajudem, por favor. E Tem, principalmente eu, né, que estou engessada aqui. Então, os comandos pronto. estão aí. Tem uma caixinha de perguntas, quem quiser mandar pergunta, tem um pontinho de interrogação, as perguntas vêm aparecem para mim. E eu acho que o pessoal deve ter ficado curioso, doutora, o que um advogado e uma terapeuta estão Terapeuta. conversando hoje, psicanalista, o que eles estão fazendo ao vivo numa segunda-feira, 21 de dezembro à noite, para conversar sobre o quê, né? É, Então, vamos começar lá agradecendo a presença de quem está disponibilizando do tempo para estar aqui com a gente. sim. Deixar claro que é um bate-papo de dois profissionais de áreas distintas e os dois da área de humanas. E a ideia aqui é bater um papo sobre a carreira profissional de cada um, os pontos de sinergia entre as profissões, o que a gente pode agregar de um psicanalista na vida do advogado na vida do psicanalista, e todos os outros que estão nos acompanhando e nos ouvindo também certamente vão tirar algum proveito disso. Então, Sim, sim. agradecendo a presença de todo mundo e respeitando a liturgia, dando preferência às mulheres, doutora, queria que você começasse nos contando um pouquinho quem é a doutora Samisa, sua história aí pessoal e profissional. Então, a doutora Samisa tem 47 anos, ama ajudar o próximo. Eu sempre me identifiquei com as causas sociais. Pratico voluntariado há mais de 20 anos. E eu acredito que o que me despertou para a terapia foi justamente isso, um trabalho voluntário que eu fazia. Eu fui presidente voluntária do GAC, que, para quem não é de Manaus, é um grupo de apoio à criança com câncer. E a gente tem em vários estados aí, tem em São Paulo, que é GRAC, tem no Rio, só muda a região, né?
Então, eu comecei a fazer esse trabalho voluntário lá e, infelizmente, o número de mortalidade era muito grande dessas crianças, que geralmente são crianças que vêm do interior para Manaus para fazer um tratamento. Só que quando elas chegavam aqui, elas já vinham com câncer muito avantajado, às vezes com metástase. E aí as mães vinham do hospital com essa criança e vinham com a triste notícia que elas tinham pouco tempo de vida. Então, eu, como uma voluntária, como uma pessoa ali próxima, eu tinha que ser um pouco terapeuta, né? O que eu falava para essa mãe? A criança não tem muita noção do que está acontecendo, mas eu tinha que acolher, eu tinha que ouvir, eu tinha que tentar acalmar um pouco aquele momento. Então, isso começou a me abrir a visão para essa situação, para a tratar essas pessoas, cuidar dessas pessoas com mais profissionalismo. E eu comecei a me dedicar nessa área. Comecei a fazer alguns cursos. Eu sou terapeuta, psicanalista e hipnoterapeuta. Então, são ferramentas que a gente usa na terapia, né? A psicanálise e a hipnoterapia. Então, eu comecei a fazer isso. E tudo bem, já estava nesse caminho. E meus filhos tiveram que, repentinamente, por decisão deles, ir morar no exterior, os 2 filhos. E eu acabei ficando só, né? Digo, uau, como eu vou viver isso? Aí eu fui fazer terapia. Terapeuta também faz terapia. Minha terapia hoje é tomar café. Adoro tomar um café no dia de domingo, à tarde. Adoro ouvir música, isso também é minha terapia. Então eu fui no terapeuta e a gente fechou um pacote de 4 sessões. E na terceira sessão, o meu terapeuta falou assim, ó, Samisa, você não precisa de terapia, você tem que ser terapeuta, você precisa ajudar as pessoas. E aí foi mais um acerto, né, que eu disse, não, então vou seguir esse rumo. E a partir daí eu comecei realmente a me dedicar à profissão e tenho recebido boas notícias das pessoas que chegam até a mim e eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Tenho que ser quase que certeza que é isso que eu tenho que fazer. Então foi aí que começou esse meu momento de terapia. Então, começou com um trabalho voluntário junto ao GAAC e se descobriu profissionalmente mais uma faceta aí. Sim, sim, sim. E eu acho assim, como você, né, na tua profissão, além a gente não vai ser egoísta ou se enganar, falar que a gente não precisa do dinheiro, que o dinheiro não vai. Mas a melhor coisa é você trabalhar com amor, você ter amor no que você faz, porque tudo flui melhor. Independente do que você faça, você tem que colocar muito amor na tua profissão. Independente, se eu sirvo água, eu vou servir uma água, as minhas unhas legais, a bandeja limpinha, o copo legal, sim. Então, independente do trabalho que você faça, coloca amor, porque as coisas fluem naturalmente. Quando tu pensa que não, tu diz, uau, deu certo, como é que você fez, né? Então, eu acredito, tenho certeza que se você colocar amor na tua profissão, no que tu faz, acontece como aconteceu para mim, como aconteceu para o doutor Sérgio, cada um na sua profissão, né? Como aconteceu para alguma das pessoas que estão aqui nos assistindo, que infelizmente eu não posso ver, estou de castigo hoje, e a gente tem que colocar amor no que a gente faz, porque esse é o segredo do sucesso. Eu desativei aqui os comentários durante a live, doutora, que Ah, tá. estava travando aqui a imagem para mim. O pessoal que quiser mandar pergunta, clica na interrogação, manda pergunta para mim, para ela ou para ambos, que a gente vai ter o maior prazer de falar a respeito aí no decorrer. Doutora, o que é a terapia? Explica para a gente, para quem não faz a ideia, nunca fez, nunca ouviu falar. Sim. A terapia, como eu falei anteriormente, é o acolhimento, né? Você acolher uma pessoa sem julgamentos e principalmente de uma forma confidencial. É legal a gente sair, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante com um amigo, desabafar e contar, né? Mas a gente nunca sabe se esse amigo vai guardar o que você falou, né? E aí ele pode passar para A, B ou C, então é meio difícil. E ainda tem a outra situação, de esse teu amigo te dar uma opinião diferente da opinião que seria uma opinião correta, com um direcionamento. Tipo, eu tô com um problema nisso, como é que eu faço para resolver isso? Aí o teu amigo vai dizer assim, manda embora, esquece essa situação, não tem que viver em paz. Não, a gente consegue mostrar para o paciente o problema de vários ângulos.
e o próprio paciente vai escolher a resposta. Eu não vou chegar e dizer assim, ó, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Eu mostro para ele o problema de várias formas. Ele vai dizer assim, opa, realmente eu estava pensando errado. Ou eu estava pensando certo. Então, a terapia é isso. A gente costuma dizer que é a cura através da fala, através do acolhimento, né? Só de você falar algo para alguém sabendo que vai ficar ali, ou que essa pessoa não vai te julgar, você já se sente mais leve. Então, essa magia da terapia, é isso que é a terapia. Temos aqui um comentário da S. Sol Rodrigues. Terapia é vida, ensinar você a lidar com seus monstros e os monstros que a vida te apresenta. Sim, é isso aí. A Sol, ela é uma paciente muito querida. Obrigada, Sol, por estar aí com a gente. Eu não estou vendo, ainda bem que o doutor Sérgio está auxiliando aí nesse momento. E ela falou algo, realmente, né? É mostrar o que é a vida, é fazer você ver novamente o sol de uma forma diferente, você enxergar as coisas de uma forma diferente e tirar esses pesos, porque a maior parte dos nossos problemas não são nossos, são as outras pessoas que deixam na gente. E quem é culpado disso acontecer somos nós, porque a gente permite, né? Então, eu costumo sempre incentivar as pessoas a amanhecer o dia, de que esse meu dia vai ser maravilhoso, esse dia vai dar certo, eu não vou deixar nada e ninguém atrapalhar. Vão aparecer bastante barreiras, vão aparecer bastante pessoas querendo te tirar do foco e da tranquilidade, mas está dentro de você a força, da cabeça e do coração. Não deixar que isso te atinja. Uma curiosidade, doutora, tem muito paciente, muita gente que te procura aí da área jurídica, advogado, juiz, promotor, estudante. Como é que é essa rotina aí de consultório? É justamente isso que eu falei para ti, né? Geralmente as pessoas precisam ter alguém de confiança para conversar, para desabafar. E nós sabemos que a vida das pessoas que são da área jurídica trabalham com muita informação, como eu também trabalho, informações confidenciais, particulares, que você não pode estar falando para A ou B, né? E eu acredito que a área jurídica, como todos nós precisamos, fazer terapia, porque é um momento de alívio, é um momento da gente limpar aquele balde de lixo que está ali no nosso coração, até porque você precisa defender uma causa, você precisa brigar pelaquela pessoa, e isso mexe muito com o emocional, mexe muito com a tua estrutura física, né, também, porque o emocional não bem tratado, a gente acaba trazendo doenças para o nosso corpo, e é um momento que a gente precisa estar com a nossa imunidade legal, porque a gente tem muitas coisas aí de doenças, principalmente agora na situação do Covid, né? Então, a gente precisa estar com a nossa imunidade legal. Aproveitando, né, na época da pandemia, o número de terapias online foram muito grandes, porque existiram muitas pessoas com medo da situação, ou perderam familiares ou amigos, né? E achavam que aquilo poderia acontecer com elas. Então, foi um momento que a terapia online ela deu um boom e os efeitos são idênticos de uma terapia presencial. Isso é algo que ficou registrado e eu fiz até alguns atendimentos de forma social, sem cobrar consulta, porque eram muitas pessoas. A gente se juntou num grupo de pessoas de fora do Brasil, e a gente fez um grupo de atendimentos online sem cobrar, para ajudar mesmo, para acolher aquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento. E aproveitando, né, a gente pode até fazer o seguinte, eu aproveito a pergunta e pergunto também do doutor, como é que é a terapia? Existe algum momento que vocês sentem necessidade de fazer terapia? Você acha que é importante o advogado, o promotor, o juiz fazer terapia? E diz pra gente a sua visão agora aí. Com essa Pergunta, rotina, né? pergunta delicada, mas pegando o gancho aí de similaridades entre as profissões, eu vejo que o trabalho do advogado também, no primeiro momento, é muito parecido com o do terapeuta, o primeiro momento de ouvir. E se distingue de imediato no segundo momento, né? O trabalho do terapeuta, aí, como a doutora bem colocou, é de ouvir e não opinar ou não decidir pelo atendido. Já o nosso papel, a gente é o advogado,
especificamente, a gente é parcial. A gente tem que ouvir, entender o problema e construir juntos a solução para o assunto, né? Então a gente recebe o assunto, o tema, a dor, a angústia, o que está tirando a paz ali, o que precisa ser tratado, e nosso papel realmente é encontrar uma solução. Então, o primeiro momento se parece muito, e boa parte do nosso tempo é a função de ouvir. Então, bons advogados costumam ser bons ouvintes. Falam menos do que ouvem ou doam um tempo a ouvir muito grande no início para entender. Cada um que chega com a gente chega com algum assunto pessoal, algum assunto íntimo, e sabemos que abrir assuntos pessoais e íntimos não é de tanto, de uma forma muito confortável. E pegando o gancho do Covid, doutora, no escritório a gente sempre se preocupou com a saúde mental dos profissionais nossos. E em Manaus, nosso time de RH é formado por 2 psicólogos, a Arlene e o Thiago, que fazem, às vezes, da função de RH. E no início da pandemia, eles disponibilizaram integralmente o tempo de ambos para fazer os atendimentos remotos online para o nosso time. Somos mais de 100 colaboradores em Manaus e os 2 ficaram full time e continuam. A gente colocou um projeto em pé chamado SOS Home Office. Então, um home office atípico, no momento de dúvida, e se perdendo gente próximas, e a informação no início pouco aprofundada, tudo no superficial. Então, em qualquer momento, eu acho que o diálogo e a busca de um profissional é válida, é necessária, é saudável. E de março para cá, que o mundo virou de cabeça para baixo, eu acho que se ressaltou ainda mais essa importância de se buscar um atendimento. E aí, aproveitando esse gancho, há um certo preconceito em se dizer que faz terapia ou é uma impressão que eu tenho? Qual é a visão que você tem disso? Ah, sim, um certo preconceito. Eu tenho, geralmente nas minhas postagens, nas reportagens onde eu vou, eu tenho tentado desmistificar isso, porque a maior parte das pessoas, erroneamente, acham que quem faz terapia é alguém que é louco, que não tem controle emocional ou tem alguma perturbação mental, e não é isso. A gente faz a terapia justamente para a gente ter uma vida mais leve, para a gente se conhecer, se entender e saber lidar com o outro, né? Porque eu falei anteriormente, a gente tem muito problema, mas às vezes não são nossos, são as outras pessoas que deixam na gente. Então, o momento da terapia é isso, é você ver uma voz profissional sem julgar, sem nenhum outro motivo, e te mostrar como é que funciona aquele problema, o que é aquele problema, ou um relacionamento entre pai e filho, ou entre mãe e filho. A gente começa a mostrar as coisas de uma forma diferente. Assim, geralmente as pessoas que fazem terapia, quando nunca fizeram e quando saem da consulta, eu vou colocar aqui, 97% das pessoas falam para mim: nossa, eu precisava fazer isso antes. Então, veja assim, a necessidade das pessoas de ter esse momento de terapia. Já tive pacientes que eu dei alta, ele falou: não, doutora, eu quero continuar vindo aqui pelo menos uma vez por mês, porque eu preciso ter alguém para falar as coisas da forma que eu falo, abertamente, ouvir opiniões, mas eu vejo que existe esse preconceito. Então é importante deixar registrado e claro para as pessoas que não é louco que faz terapia, não é quem tem perturbação mental que faz terapia. A terapia é algo realmente para te aliviar, para te deixar mais leve e a gente entender quem não faz terapia. É mais ou menos isso, nesse sentido. E Mas qualquer pessoa pode fazer? Tem alguma limitação de idade? A partir de qual idade? Até qual idade? Como funciona o qualquer perfil? pessoa, sim, qualquer pessoa pode fazer terapia. O que não é permitido são pessoas que realmente possam estar ou bebidos ou com alguns sintomas de uso de alguma droga. Isso não é permitido, até porque a gente precisa estar com a pessoa consciente, né? Mas qualquer idade pode fazer terapia. Eu conto até uma experiência. Eu tenho um sobrinho que tem 3 anos. Eu geralmente atendo adultos, né? Aí eu falei assim:
vou fazer terapia com o meu sobrinho. A gente estava passeando de lancha e ele estava com muito medo do balanço do barco. Inclusive, isso eu tenho postado no Instagram. E aí ele estava com medo do balanço, ele gritava muito. Aí eu coloquei ele no meu colo e comecei a conversar terapeuticamente. Foi a minha primeira experiência com criança. E chegou no momento, ele fala inglês, né? Ele fala inglês não, ele está estudando inglês no Kumon. Aí chegou um momento que ele se acalmou, geral, e ele falou assim: Uau, tia, eu tô vendo tudo blue, não sei o quê. E ele acabou o medo dele naquele momento e depois também, ele ficou normal. Então, respondendo a pergunta, quanto mais cedo você começar a fazer terapia, muito melhor para você enfrentar essa vida louca que tem aqui fora aguardando a gente. Eu tenho pacientes de 11, de 12 anos que eu falo para as mães e para os pais: isso foi a melhor coisa que você fez para a vida dela. Não é porque eu sou terapeuta, não. Você pode procurar qualquer terapeuta, porque eu acho que também a gente tem que ter uma afinidade com o nosso terapeuta. É importante a gente ter essa sintonia. Se de repente você foi em algum e não gostou, dá uma oportunidade, vai em outro, né? Porque de repente a sintonia é algo que conta muito. Mas eu aconselho assim que as pessoas façam, deem essa experiência para você ver o quanto é bom para a tua vida, o quanto vai te fazer seguir mais leve. Essa caminhada aí que a gente tem, a terapia, ela nos proporciona isso, uma autoavaliação nossa e de quem está do nosso lado. Acho que a gente tem aí mais uma afinidade entre as profissões. Pouco provável que tenha alguém que não tenha precisado de um advogado em algum momento da vida, né? Então, para fazer um contrato, precisa de um advogado. Para analisar uma compra e venda de um imóvel, precisa de um advogado. Para a maioria dos assuntos do dia a dia, via de regra, um advogado participa. Então, não necessariamente que seja o melhor, mas que se tenha um de confiança, que saiba entender o seu problema, a sua necessidade, a sua angústia naquele momento. E se não estiver confortável com quem está lhe atendendo, não tem problema nenhum, né? Às vezes falta uma sintonia entre as duas pessoas, que no final do dia são pessoas que estão se relacionando e conversando a respeito. O importante é que tenha alguém de confiança próximo. Entrou uma música aí. Eu não consigo ver nada, pelo menos a música eu consegui. Foi minha ou foi sua? Foi minha, mas já parou. Mandei a banda parar de cantar. Pode parar, só no final, gente. Isso é uma surpresa, eu tô pro senhor. Sua equipe lá do escritório de advocacia lá pediu para fazer essa homenagem. Aí a banda começou a treinar e aí estragou tudo. Gente, ele já está hipnotizado, tá? É hipnoterapia. Então, eu ia falar sobre isso. Você deu uma stalkeada no teu perfil, no teu currículo e no que o Google entrega. Eu vi lá que uma das especialidades é hipnoterapia. O que é isso? Me explica aí. Eu tenho uma curiosidade muito grande, meio que aqueles programas de auditório que fala 3 palavras no ouvido e o cara desaparece, desliga do mundo e tal. É a memória que eu tenho aí de infância de assistir os programas de auditório. Sim, Explica pra gente o que é, como funciona, quais são os benefícios, se todos estão aptos a serem hipnotizados ou não, qual que é a finalidade da hipnoterapia. Então, é uma outra situação que vem de impacto àquela situação de as pessoas têm preconceito de fisioterapia, né? Tem. E a hipnoterapia, o que acontece? As pessoas têm muito na sua visão aquela imagem daquela pessoa com relógio aqui, né? Ou então aquela situação, compre batom, o seu filho merece batom, então algo meio assim, ou então você vai grudar o dedo, não vai desgrudar mais, você vai esquecer seu nome. Isso é terapia, é hipnose. Só que é hipnose de palco, é uma hipnose para você fazer apresentações. A nossa, que faz parte por que é hipnoterapia, né? Porque é uma terapia. Ela vai trabalhar com o teu subconsciente, ela vai te ajudar a entender traumas e situações que às vezes você nem sabe que estava ali dentro de você. Então é algo muito especial. A gente trabalha com o subconsciente. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nós estamos fazendo algo consciente. Eu estou falando que eu ajo,
o Dr. Sérgio idem, nós estamos conscientes. Porém, a hipnoterapia é um estado de relaxamento profundo, o paciente fica relaxado, faz uns exercícios para ajudar a chegar nesse estado de relaxamento, né? Sob o comando da minha voz, sobre uma música, para tranquilizar. E depois disso a gente coloca metáforas em cima do que foi conversado no momento da terapia. E aí, nesse momento, a gente conversa com o paciente, ele estando com os olhos fechados, totalmente consciente do que está acontecendo. Se chover, ele sabe que está chovendo. Se alguém abrir a porta, ele sabe que a pessoa abriu a porta. Se a música parar de tocar, ele sabe que a música parou de tocar. Então, é muito consciente. Tem pessoas que dizem assim, ai, eu morro de medo de fazer hipnose, deu ir, não voltar. Não, não existe isso. O controle é todo seu, você só fala o que você quer. No momento da hipnoterapia, se de repente você quiser ficar calado, você fica calado. Se você quiser sorrir, você sorri. Se quiser chorar, você chora. Então, é algo que é muito pessoal do paciente. Eu gosto muito quando o paciente chega para fazer a terapia sem a curiosidade da hipnoterapia. Tanto é que eu não posto muito sobre a hipnose. Eu postei agora, comecei a falar um pouco mais devido a um paciente que ele faz à distância. Inclusive, depois da nossa live, a gente já tem um horário marcado com ele, que é o ator Sidney Sampaio, que nós conseguimos, assim, ele mesmo fala, né, nos depoimentos dele, que ele conseguiu transformar a vida dele com a hipnoterapia. E é algo que realmente a gente sente depois da sessão. As pessoas que estão à nossa volta sentem, mas o paciente ajuda muito mais do que o terapeuta. Então, é algo que é difícil colocar em palavras. O que eu digo é assim, tentem, né? Façam um momento de hipnoterapia, com a terapia. É algo assim transformador na nossa vida e você vai saber muito mais fazendo. Mas é bilateral, então, não depende só do terapeuta. É necessário que tenha uma participação, uma aceitação, uma facilitação Sim. do paciente. Sim. Se o paciente chega assim, quero ver, eu não vou hipnotizar e tal, não sei o quê. Geralmente é tipo uma bebida, né? Tomar não vai me deixar assim. E esse paciente é o que é mais propício tipo, relaxar. Eu não costumo nem falar que é hipnoterapia, eu falo que é um relaxamento, né? Os meus pacientes, eu até falo, vamos fazer seu relaxamento? Eu costumo dizer para eles assim, depois que a gente faz a terapia. E aí a gente faz o relaxamento. Então, eu preciso muito que o paciente se entregue. Ele não precisa fazer nada para me ajudar, mas ele também não precisa fazer nada para atrapalhar. Só tem que estar relaxado, ouvindo a minha voz e tentando realmente viver aquele momento, que é o momento dele, e só ele vai ter as emoções, os sentimentos vividos naquele momento. É algo assim realmente transformador na vida de quem se entrega, de quem faz. Eu acho que eu vou te fazer uma visita voltando para Manaus para ver se eu consigo ser hipnotizado. Vamos conversar, vamos fazer, aí a gente faz ao vivo com o pessoal aqui, ó, a live da hipnose. Será que funciona isso? Pode ser que eu fale que não devo. Não, mas eu acabei de dizer, o controle é todo seu, você só fala o que você quer e você só faz o que você quer. Inclusive, eu vou até falar aqui, assim, quando eu comecei, né, a fazer a hipnoterapia, porque eu uso a hipnoterapia como um instrumento da terapia. O meu foco principal é a terapia, é conversar, é ouvir, acolher. A hipnoterapia, ela entrou como uma ferramenta justamente para mim relaxar meu paciente, porque quando eu estou conversando com o paciente no momento da terapia, eu mexo nas emoções dele. Eu coloco ele numa situação que ele me fala dos traumas, das angústias, das tristezas, das alegrias. Então ele chora, ele sorri, ele fica triste, ele fica alegre. Eu mexi com as emoções. E geralmente numa terapia comum, o terapeuta diz tchau, até a próxima, semana que vem a gente se vê. Eu não dou tchau. Eu digo deite aí, relaxe. Vamos tranquilizar todos esses sentimentos revirados aí dentro de você. E semana que vem a gente se vê de novo. Inclusive, quando eu termino o momento da terapia, que está com a hipnoterapia, eu não converso muito. Eu deixo ele ficar naquele estado dele, que é um estado de transe, né? Que a gente fala de transe, é como se você estivesse meio que dormindo, meio que acordado. Eu não bebo, mas parece assim que você
tá um pouquinho assim, beber um pouco, mas é algo normal, porque você estava muito tempo ali concentrado, de olhos fechados, isso é normal. Tem pessoas que ficam até tontas, dependendo do estágio, né, do transe. Por mais que você diga, eu já tive pacientes que dizem assim, acho que eu dormi. Não dormiu. Aconteceram, no momento da hipnoterapia, aconteceram coisas que você achava que estava dormindo, não estava. Você falou isso, você disse isso, você falou... Então, quer dizer, a pessoa foi muito mais profundo. O paciente que diz assim, o que eu estava ali no meu pensamento e depois eu não lembro. Eu só lembro que foi me pedido para abrir os olhos uma vez. Eu já tinha pedido para a pessoa abrir os olhos 7 vezes. Mas por que acontece isso? Acontece porque a pessoa está bem relaxada, ela está num lugar tão bom que ela não quer abrir os olhos. Então, é isso assim que acontece mais ou menos. Então, sobre a hipnoterapia, sobre o paciente ter controle do que ele vai falar, do que ele vai fazer, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer a hipnoterapia para me ajudar na terapia, eu disse, pô, preciso treinar, preciso ter alguém. Eu estava fazendo e o professor disse, treinem em casa, não sei o que em casa. Só eu e meu esposo. Os filhos foram embora. Então eu falei assim, eu preciso treinar em você. Você deixa eu treinar? E ele falou, não. Eu disse, tem uma coisa aí que eu não posso saber e eu preciso treinar, tu não vai falar nada que tu não queira. Não quero, não sei o que. Eu digo, não, tudo bem, se de repente você achar alguma mulher gostosona ou bonitona ali, não tem problema não, tu não vai falar. Não quero, não gosto disso, não sei o que, beleza. Ele não deixou eu treinar nele. Eu tive que treinar em outras pessoas. Ok. Aí outro dia nós estávamos deitados, ele estava meio que dormindo, meio que acordado, eu acionei a musiquinha do meu celular e coloquei perto. E ele é uma pessoa muito sensível, assim, qualquer barulhinho ele já acorda. Aí eu disse, vou fazer o teste da música. Aí eu aumentei, nada dele acordar. Eu digo, ok, isso é agora. Aí comecei a falar. Eu falei o nome dele alto, aí eu disse, eu vou aumentar o volume na minha voz. Aí eu falei de novo, nada, eu digo, yes. Aí eu comecei a fazer o trabalho da hipnoterapia nele. Algo tranquilizante, não perguntei nada, só induzi coisas boas para ele relaxar, para ficar tranquilo, etc. Eu pedi para ele abrir os olhos mais alto, eu falei mais alto e nada. Aí quando eu falei, eu acho que na 4ª ou 5ª vez, ele abriu os olhos. Nossa, o que foi isso? O que aconteceu? Eu disse, eu te hipnotizei. Ele falou, falei alguma coisa? Eu digo, nada. Então, quer dizer, é o que a gente falou aqui, que você falou no início. Você tem todo o controle. Você vai falar o que quer. Eu não posso chegar para ti assim, doutor Sérgio, me diga a senha e o número do seu cartão. Você não vai falar, você vai dizer, essa mulher tá louca pedindo minha senha. Não, doutor, infelizmente eu não vou lhe falar. Então, é isso que eu falo, é algo que você está no controle. Por isso que eu preciso da tua entrega para você poder viver esses momentos e as sensações desse processo, que é o processo do transe. E é isso que é a hipnoterapia. Mas eu também sei Legal, fazer grudar gostei. os dedos, eu também sei fazer a pessoa esquecer o nome, mas eu não curto trabalhar nessa área, eu prefiro na hipnoterapia mesmo. Fiquei curioso, voltando para Manaus, eu vou te fazer uma visita aí como paciente. Que legal. E me conta, no teu ponto de vista, as semelhanças aí entre o advogado e o psicanalista. Sim, eu vou contar e depois você conta na sua visão também, né? Porque eu estou falando na minha visão terapêutica, você fala na visão jurídica. E depois eu também queria que você falasse, apesar do seu amigo ou do seu cliente ter falado que você tem mais história do que não sei quantas manicures, a gente precisa também saber quem é o doutor Sérgio, quem é esse ícone na área jurídica, né? Que pertence a um dos escritórios jurídicos mais relevância aqui no Brasil e até no exterior. Então, contar para a gente um pouquinho da tua trajetória, porque eu tenho certeza que a gente tem muitas pessoas da tua área que estão assistindo e que, de repente, você é um exemplo para eles e eles querem ter uma ideia como é que devem seguir e prosseguir aí na tua profissão. Então, depois eu passo essa bola para você. As semelhanças entre a nossa profissão é ouvir bastante, né? A gente precisa ouvir muito. Inclusive, antes do meu paciente chegar no consultório, eu mando um questionáriozinho para ele. É algo meio chato, mas depois eu explico até por quê. Porque são perguntas básicas: seu nome, sua idade, profissão, mora com quem,
O que você gosta? Quais são os pontos negativos ou positivos? E aí o paciente manda todo esse questionário respondido. E com isso eu ganho tempo no consultório, porque você acha que 1 hora de terapia é muito, mas quando tu senta lá, parece que 1 hora virou 15 segundos. É muito rápido. Então, nós temos essa possibilidade de ouvir mais. Essa é uma das situações que eu mando já esse questionário para poder ter mais tempo com o paciente. Inclusive, eu tenho pacientes que, quando eles vão marcar a sessão deles, eles já marcam 2 horas, porque eles sabem da necessidade, eles querem falar mais, né? E eles querem aproveitar mais o momento da hipnoterapia, porque a hipnoterapia eu não faço em todas as sessões, eu faço em algumas sessões, dependendo do estado do paciente, o que ele está sentindo, ou algo que a gente precisa trabalhar. Então, essa é uma semelhança, a gente ouvir, né? Segundo, ouvir sem julgar. A gente não pode julgar, todos nós somos falhos, todos nós temos defeito, e o doutor Sérgio vai falar melhor até do que eu, tem pessoas que não se conhecem. Na terapia, a gente aprende a se conhecer. Você vê assim, nossa, essa pessoa matou, como é que essa pessoa matou? Essa pessoa era tão do bem, não parecia que ela agia desse jeito, e de repente matou. Então, quer dizer, a gente não se conhece, foi um momento ali de explosão de sentimento, que tu mata, que tu bate o carro, que tu faz algo que não é totalmente correto. Porém, a gente não pode julgar, a gente tem que tentar entender por que aquilo aconteceu, o que levou o paciente ou o cliente a fazer aquilo e tentar achar a melhor solução para esse problema não existir ou para a gente deixar esse problema mais leve e a gente continuar seguindo a nossa vida. Então, esse também é um ponto muito importante entre as nossas profissões, muito parecidos, né? E acolher. O acolhimento, no meu caso, orientar como que você vai conviver com esse problema, como é que você vai fazer para lidar com esse problema, por onde que a gente pode ir para esse problema não afetar tanto a gente, né? E no caso da advocacia, é dar uma solução, né, jurídica. Como é que a gente vai fazer? Senta aqui. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas isso o doutor Sérgio vai me responder. Então, eu acredito que essa é uma das maiores semelhanças, o ouvir, o acolher, principalmente também você falar algo de uma forma confidencial. Nós temos por obrigação guardar essas situações. Eu tenho até um pouco mais de trabalho em marcar minhas consultas, porque eu prefiro eu marcar minhas consultas. Então, eu marco as consultas. Por que eu faço isso? Justamente para não ter que dar o celular, o número para uma atendente, para uma recepcionista, ou alguém mexer. Tipo, na minha casa, as pessoas que estão na minha casa já sabem, não podem tocar no meu celular, que é um material de trabalho, é onde eu recebo informações que são confidenciais dos meus pacientes e que não devem ser reveladas. Então, isso é muito respeitado na nossa profissão, tanto na jurídica como aqui na terapêutica. Então, realmente a pessoa se sentir confiante de estar falando, sabendo que está sendo acolhida, que não está sendo julgada, que está sendo algo confidencial, que ninguém vai saber ali na rua. Às vezes você está ali do lado, você está ouvindo falar, mas tu faz de conta que não é ali, tu não conhece aquela pessoa, tu abstrai. Uma outra coisa também que eu acho assim, muito importante, eu até falo para meus pacientes, tipo, às vezes tem paciente que faz terapia e ninguém da casa sabe que a pessoa faz terapia. Então, quando você me vê na rua, se você me cumprimentar, eu te cumprimento. Se não me cumprimentar, eu também não falo, porque é algo confidencial. Ele fala se ele quiser. Então, eu sempre pergunto, sua esposa sabe? O seu marido sabe? A sua filha sabe? O seu pai sabe? Quando eu vejo que alguém não sabe da família, eu não falo. Vocês veem também assim que eu posto bastante fotos com alguns pacientes, mas quando essas fotos são postadas, é o paciente que pede para tirar fotos comigo. Eu jamais vou tirar uma foto e expor o paciente, como o doutor Sérgio também. Ele não vai tirar uma foto com o paciente dele ou mostrar um presente que o paciente deu. Eu vi que ele postou bastante fotos de presentes que ele ganhou, que ele enviou no Natal. Então, tipo, se ele repostou, é porque o cliente dele permitiu, né? Deu a liberdade. Mas quando a gente sabe que eles não querem, que é algo confidencial ali, a gente nem fala. Tem gente que faz terapia comigo já há um bom tempo e não fala, ninguém sabe. Ninguém em casa sabe. Então, é mais ou menos essas as diferenças. Então, agora eu deixo com o doutor Sérgio para ele falar dessas diferenças e depois ele vai contar um pouquinho da trajetória dele para deixar como exemplo aí para a gente, para
ensinar as pessoas da sua área que querem chegar aonde você chegou, com pouca idade, enfrentando os problemas, as dificuldades, e hoje você é um ícone na sua área, você é um exemplo, você é um orgulho para todas as pessoas da tua área aí, e depois você explana um pouquinho para a gente sobre essa situação. Então, me diga qual é a diferença, né? O que que parece nas nossas profissões. A voz é com você agora. Eu acho que a gente tem mais uns 15 minutos, tem conteúdo aí para mais umas 2 ou 3 lives fácil. Só lembrando aqui, quem quiser mandar uma pergunta, clica na interrogação aí no canto Doutor inferior Sérgio, e nós estamos com manda. quantas pessoas assistindo a gente? Eu continuo com 17 aqui. Para mim tá travado aqui também, confesso. Eu desativei os comentários que pediram para estava aparecendo na frente do seu rosto. Na caixinha de pergunta não está aparecendo nada. Deixa eu liberar aqui os comentários, só para o pessoal dizer se o áudio e vídeo está funcionando bem. Vamos lá, acho que a gente vai ter que fazer uma segunda live, doutor, depois para dar Tá continuidade no acabando assunto. aí, O papo né? tá bom, Você me o avisa papo aí tá quando estiver bom. acabando também, tá? Temos mais uns 15 minutinhos. Pegando o gancho aí de Semelhanças, de né? coincidência, semelhança, a É língua porque ele já travou. está hipnotizado, gente. Relaxa, tá? Eu Então, coloquei justamente ele para falar errado aqui na live. alguém mandou aqui, está travado. Deixa eu ver se destravou. Pessoal, comenta aí embaixo, vocês estão nos vendo e nos ouvindo? É Manda um porque, ó, comentário que eu eu vou liberei os contar, comentários ali. contar um detalhe para vocês. Eu estou em Manaus, doutor Cid, desculpa, doutor Sérgio não está em Manaus. Então, Eu estou geralmente no deve ser interior isso. da Bahia, estou em Ibirataia, fica perto de Ilhéus, de Itabuna, na casa da minha Sim. sogra. Então é Então, o pessoal isso. dizendo que está funcionando bem. Ok, Tão, então vamos tão, lá. tão, tão lendo e ouvindo. De semelhanças, boa parte você já respondeu aí, a gente tem o sigilo profissional obrigatório, a confidencialidade cliente profissional. A gente ouve muitos assuntos que as pessoas talvez abram só conosco, por vez ou outra não abram nem para si mesmo, né? Então, quando aparece uma necessidade maior, aí acaba levando para um terapeuta ou para o próprio advogado, e a gente tem a obrigação e a responsabilidade de tratar com a devida cautela e prudência esse voto de confiança que nos é confiado. Então, bem colocado, aí o celular é uma ferramenta de trabalho e todas as conversas ali entre cliente e advogado é uma extensão do nosso atendimento. Então, nosso atendimento é pessoal, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por sinal de fumaça, por qualquer ferramenta necessária. E tem uma pauta que está bem recente, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todo mundo tem a responsabilidade de cuidar de todo e qualquer dado que recebe, seja o nome do cliente, do paciente, os dados pessoais, o telefone celular. Então, o próprio cadastro em si já é um ato de confiança, ao disponibilizar as próprias informações ali. E a continuidade disso é abrir as informações íntimas e pessoais. Então, a gente, como profissional aí da área de humana, de atendimento pessoal e direto, a gente tem a obrigação de preservar esses dados, sejam eles quais forem, por mais simples que seja um nome ou sobrenome. Então, não cabe a nós avaliar se o paciente ou cliente pode ou deve divulgar ou não o que é atendido por nós, né? A gente tem a obrigação de sigilo. Se o paciente ou cliente optar por divulgar, é um direito dele, e aí a gente está coberto por isso. Mas, em contrapartida, da mesma forma, quando eu cruzo com um cliente que ele também não esboça nenhuma reação, meu papel a minha reação é muito próxima da sua, de não provocar uma situação inusitada, porque se a pessoa não está afim de falar, ela está no momento de relaxamento em família, ou tem as razões dela. Alguns clientes viram amigos, mas isso não é uma regra, e a gente também tem que separar o momento amigo do momento cliente. Então, eu vejo isso como algo muito parecido. Ser um bom ouvinte, no seu caso, você não pode dar uma opinião, o trabalho não é de opinar, o nosso, pelo contrário, de fato, é de orientar, encontrar um caminho, por vezes não estritamente jurídico. Muitos assuntos resolvem com diálogos com a outra parte, com a família, com a própria pessoa que nos procura. Então, o próprio ato de judicializar não é o único caminho.
Então, tem medidas alternativas aí de solução de conflito que passa exatamente pelo diálogo. Alguém mandou aqui que tem voz gostosa. Não sei se foi para mim ou para você, doutor. Eu acho que a gente está tendo uma audiência boa e o pessoal está gostando da voz da gente. A gente vai já travar aqui. É melhor não falar quem Tá, acho que o mandou pessoal está se hipnotizando. Não, não. nem falar Sigilo, quem escreveu sigilo. isso. Eu trabalhei um período no início de carreira profissional. Eu fui locutor de uma empresa. Eu usava, o meu trabalho era realmente usar voz. E vez ou outra, na Bom, época de adolescência, o pessoal perguntava se era locutor de rádio e tal. Então, se o bom, direito doutor não Sérgio, continuar dando certo, tudo bem. eu acho que Então, essa pergunta, doutor Sérgio, é para ir para a área jurídica, não é para terapêutica, não, tá? acho que eu fiquei até vermelho. E aí, o doutor Sérgio já jogou para mim, né? Disse, não, acho que é para terapeuta. Não é não, gente, para ele. Eu pena que eu tô aqui de castigo, não estou conseguindo ler. Senão eu ia ler para vocês. Deve ter muito mais Não, comentários, mas tudo bem, vamos lá. tem. Mas os comentários estão abertos, o pessoal está lendo entre eles. É porque diz que tá no meu rosto, né? Eu vou até Mas mudar aqui para voltando. ver se não fica. Acho que nessa posição o Exato, exato. comentário fica aqui, Eu né? vou. Peraí, vou desativar os comentários. Quem quiser, manda aí No na interrogação privado. para não atrapalhar o seu visual. Mas nada que atrapalhe o bate-papo aqui. Agradeço o elogio pela voz. Voltando para a carreira, doutora, uma curiosidade aí. Meu pai é contador e administrador, veio da área de humanas e exatas. Minha mãe psicóloga com especialidade em crianças excepcionais. Ela também trabalhou no GAAC um bom tempo, Que trabalhou na PAI, legal. trabalhou com bastante trabalho social e voluntário. Gratuito na doação de tempo, né? Porque a Isso, contrapartida agregava muito mais a ela do que, inclusive, o próprio tempo isso. doado. Quando eu fui fazer vestibular em 2001, estou com 37 anos hoje, meio acabadinho, mas pelo menos tem cabelo ainda, tá? Cabelo ainda tem. Quando eu fui fazer vestibular, eu excluí a área de exatas pela experiência que eu tinha de ter trabalhado com meu pai. E eu gosto de matemática, mas não sei, então não dava para fazer exatas. Aí sobrou humanas e as biológicas, né, na divisão tradicional. Biológicas eu não posso ver sangue, então não Eu seria um também não. caminho a seguir. Eu fui convidado a não doar sangue mais, porque eu passei mal uma vez no banco de sangue. Uhum. E na humanas, tradicionalmente, era psicologia, direito, história, geografia. Claro que tem diversas outras. História e geografia, nunca me vi num corpo docente como profissão, apesar de ter crescido dentro de sala de aula. Meu pai sempre foi professor e continua sendo. E aí ficou a psicologia e o direito. Psicologia eu já tinha o exemplo da minha mãe dentro de casa, um excelente exemplo, mas nenhum advogado na família e ninguém do meio jurídico, inclusive. Então, por exceção e pelo desafio, fui cursar Direito. De 2002 a 2006, eu formei em Salvador. Em 2009, eu entrei no escritório que eu sou sócio até hoje. Em 2010, eu mudei para Manaus. Então, tenho 11 anos de escritório, dos quais 10 em Manaus. O escritório, ano passado, fez 20 anos. Dessa história de 20 anos, eu tenho mais de 50% dentro. Acho que deu uma microfonia aqui, voltou agora. Agora, já encurtando, porque nosso tempo vai acabar em 5, 6 minutos, eu contei minha história de forma reduzida aqui, mas também é Sumida, né? proporcional à minha idade. É proporcional à minha idade ao tempo de carreira. Então, formei em 2006, estão 14, 15 anos de formado, que para o meio jurídico é um piscar de olhos. Então, o que a gente tem feito aí, eu digo porque eu faço parte de um time, e como time a gente não faz nada sozinho. Na verdade, a gente não faz nada sozinho nunca. Então, a Nelson Innes, o Sérgio e o nosso time tem feito nos últimos 20 anos aí é realmente algo transformador de mercado. E um dos maiores ativos, não, o nosso maior ativo são as pessoas. Inicialmente, o nosso time interno. Então, no final do dia, a gente trabalha com pessoas, da porta para dentro, e a gente entende e trata isso da melhor forma possível. Doutor Reconhecimento Sérgio, pessoal, abrindo reconhecimento só profissional.
Abrindo À só um vontade. parêntese, porque o nosso tempo já vai terminar. Onde é o seu escritório em Manaus? Se caso alguém está ouvindo aqui, a gente tem interesse em levar alguma causa, tirar alguma dúvida, onde que Obrigado, fica em obrigado, obrigado. Manaus? E vamos esclarecer que não tem merchan nenhuma, pergunta entre amigos. Não. Obrigado pela É porque já vai possibilidade. acabar o tempo e a gente não vai conseguir. As pessoas sabem onde Claro, eu estou claro, pelo claro, claro. Instagram. A gente fica no The Place, é um prédio comercial ali na Avenida Recife, ao lado do Hotel Quality. O escritório de Manaus somos em torno de 110 pessoas, 90 advogados, mais o back-office administrativo e financeiro. Então, a gente faz direito empresarial, todas as áreas que um empresário ou uma empresa precisa, a gente tem advogado interno próprio no time. Pode ter advogados tão bons quanto, mas nosso time lá é afiado de excelência. Isso aí eu Então tá tenho aí, o ó, fica a privilégio e dica, orgulho de né? poder dizer. Daqui a pouco acaba a live e quem de repente tiver alguma dúvida, né, sobre a área jurídica ou tiver algum processo, alguma coisa, tá aí a indicação. Deixa eu ativar os comentários para quem quiser falar alguma coisa no final. É. E continuando, nosso maior ativo são as pessoas. Então, primeiro, da porta para dentro, tratar os nossos com a devida responsabilidade, cuidado e carinho que merecemos e eles merecem. A saúde mental e psicológica sempre foi uma preocupação e uma atenção nossa. Disponibilizar o nosso time atendimento direto, personalizado, custeado pela empresa. Então, e isso, sendo bem trabalhado e cuidado dentro, repercute diretamente e positivamente o atendimento aos clientes, que também são pessoas. Então, por mais que tenha um nome fantasia, uma razão social, um CNPJ, todos os diálogos, você não conversa com e-mail, você não conversa com CNPJ, você conversa um advogado com um diretor jurídico, com um diretor financeiro, com um dono de empresa. Então, a semelhança continua. Quando a gente está bem consigo mesmo, a gente consegue externar isso e deixar claro que primeiro a gente está bem conosco para depois a gente conseguir, administrando as nossas ansiedades, conseguir tratar do assunto alheio com a mesma prudência que tratam e a gente trata do nosso. Aproveitando até o gancho, eu tenho amigos advogados que já indicaram um paciente para mim. E tenho também amigas da área médica, ginecologistas, que também indicaram. Quer dizer, nós temos esse diferencial também. Tipo, eu vejo alguma coisa de um paciente que ele está com muito problema, está muito aflito numa situação, eu também indico, gente. Acho que você deve procurar a área jurídica. Agora eu tenho o doutor Sérgio aí para indicar. Procurar a área jurídica para verificar, porque isso está tirando tua paz, isso está tirando o teu sossego. E é algo que realmente acho que quando a gente não resolve um problema, a gente fica assim, sem sono, fica aflito, ou come demais, ou come de menos. Então, nós somos realmente um grupo que pode ajudar. Quando ele detectar alguém que está chorando demais lá no momento que está passando uma causa para ele, que ele vê que já não faz parte do quadrado dele, ele fala, não, você precisa ir em terapeuta, você precisa fazer uma terapia, você precisa ir em um psicólogo ou qualquer coisa. Nós temos esse feeling, né, de indicar. Não sei se já aconteceu isso com o doutor Sérgio. Muito, já caminhando para o fim, que pode ser que caia a qualquer minuto agora, já agradecendo a presença de quem participou com a gente. Tem um rol de profissões mais estressantes e a área do direito lá, a advocacia está no top 5. E a gente tem aí a necessidade de não internalizar os assuntos alheios. E é difícil. É difícil, essa é uma prática que a gente tem que exercitar diariamente. Os assuntos dos terceiros, dos nossos clientes, não são os nossos problemas. A gente está ali como facilitador e nosso papel é encontrar a solução para isso. Mas é uma área extremamente tensa. A nossa rotina realmente é lidar com problemas alheios, dos mais simples aos mais complexos. E por vezes quem nos procura precisa, vez ou outra, não é sequer de um advogado, às vezes ele precisa só de um terapeuta. E aí vem realmente o papel de saber direcionar isso e não querer pegar para si um cliente, uma fatura, um contrato a qualquer custo, a qualquer preço. Isso é verdade. Saber direcionar a solução para cada problema, nem que para isso precisemos abrir mão de um faturamento, de um
de uns honorários naquele momento em prol da solução de um problema. O problema em si é maior do que a nossa necessidade imediata. Então, doutora, feitas as considerações, já queria agradecer a sua participação, foi um bate-papo proveitoso, e o pessoal tem comentado aqui pedindo que a gente volte a fazer essas lives mais vezes entre nós dois. Parece que o conteúdo agregou aí uma gama vasta de interessados de diversas áreas. Então, passar para as suas considerações finais e já agradecer por todo mundo que participou com a gente. Nós vamos tentar ajustar os nossos horários. Assim, os meus seguidores sempre pedem para eu fazer ao vivo. Eu não consigo, eu falo que às vezes eu não consigo, não dá. Mas hoje a gente tirou um tempinho para vir aqui conversar com o Dr. Sérgio. E eu prometo que eu vou me organizar para fazer mais ao vivo, para fazer mais live. A gente vai combinar, eu e o Dr. Sérgio, para a gente fazer a segunda live. Vocês já anotem aí as perguntas, a gente quer mais participação de vocês. Estão aqui nos curtindo, nos prestigiando, comentando, nos seguindo. Mesmo que seja virtual, a gente sente esse carinho, essa energia. Eu tenho muitos seguidores que são online, que às vezes eu estou na rua e falo, você é a Samissa Soares? Eu fico toda meio sem graça. Eu falo, eu te sigo, eu gosto de você. Então é a mesma coisa aí com o Dr. Sérgio. As pessoas conhecem a gente aqui do virtual, do Instagram, né? E às vezes conhece pessoalmente. Se você vê eu ou o Dr. Sérgio pessoalmente, fala com a gente, porque são muitas pessoas, muitos seguidores, né? E a gente às vezes não fala porque não reconhece. Então, agradecer o carinho especial de todos vocês que tiraram esse momentinho para estar aqui com a gente e dizer que vocês são especiais. Se não fosse vocês, não estávamos aqui conversando, né? Então, continue aí seguindo, curtindo, compartilhando. E nós estamos aqui à disposição. Doutor Sérgio, vocês já sabem onde encontrar, a mim também. E, assim, como eu costumo dizer, um beijo de luz para vocês, que cheguem aí cheio de carinho, de boas energias. O Natal está chegando, né? Vamos comemorar o verdadeiro sentido do Natal, que é o renascimento, que possa renascer a fé, a esperança nos nossos corações e que a gente possa ter uma vida bem mais leve e mais tranquila. São essas minhas considerações. Recebam aí no coração de vocês. Doutor Sérgio, com o senhor aí. Doutora, obrigado. Voltando para Manaus, certamente eu já sei onde farei uma das minhas visitas para ser hipnotizado e conversarmos mais e melhor. Vamos sim, fazer essa terapia sim. Vai ser uma satisfação lhe atender e a gente trocar um pouco de ideia. E logo, logo a gente marca a segunda live. Combinado. Para quem ficou com a gente até agora, aí um Feliz Natal, boas festas, obrigado por ter nos acompanhado. Espero que, em meu nome, da doutora Samisa, aí, que tenham colhido algo de proveitoso e ter disponibilizado o tempo de vocês para estar conosco, já um sinal de respeito. Nosso muito obrigado por isso. Obrigado, doutora. Boa noite, gente. Tchau, gente. Até a próxima.